A Deus. Paz do Senhor aos irmãos. Se eu for realmente internacional, mas quem vai pregar é aquele que é intergaláctico. É o Senhor Jesus, Senhor de todas as coisas. Vamos aqui rapidamente, irmãos. Abram suas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Quinta-feira, maravilhosa, abençoada pelo nosso Deus. Estamos na casa do Senhor, para aqui estarmos hoje recebendo as suas graças, suas bênçãos maravilhosas, e também nós tributarmos a Ele todo louvor e toda adoração que Ele merece. Os irmãos encontraram 2 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 5, que diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Verso 6: mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Só até aqui. Podeis assentar. Como a quinta-feira o espaço do tempo é um pouco mais curto, aqui a gente não poderia dizer que seria realmente uma pregação, mas eu vou estar aqui com os irmãos numa breve reflexão sobre algo que eu vivenciei hoje, na parte da manhã, e que tem muito a ver com nós. Na parte da manhã, ali, um pouco antes do horário do almoço, um colega meu de trabalho, ele chegou perto de mim e simplesmente me indagou: como é que a gente sabe que está salvo? Olha a pergunta que ele me fez. Uma pergunta muito pertinente a nós, crentes. Ele não é crente, mas ele tem um certo conhecimento por conviver com parentes evangélicos. E devido a um fato que aconteceu com ele ontem, na sua casa, durante uma reunião familiar, e ali aconteceu um determinado episódio que ele ficou preocupado e veio me perguntar, e me fez essa pergunta: como é que a gente sabe que está salvo? Como é que alguém pode dizer, afirmar categoricamente que ele está salvo? Porque segundo as suas palavras que ele me falou, o que aconteceu no meio dessa festa, estavam ali os parentes que também eram evangélicos, eles não, no meio de uma festa de família, em que não evangélicos e evangélicos, né, e toda aquela coisa, de uns bebem, outros não bebem e tal, aquela confusão, que nós que temos parentes que não são crentes, sabemos muito bem, né, o que a gente passa. E eu tentei, no momento, assim, como eu fui pego meio na surpresa, no supetão, né? Tentei, dentro dos meus conhecimentos, explicar a ele como é que a gente tem a certeza da nossa salvação. E, por incrível que pareça, os irmãos vejam o quanto a Bíblia, a palavra de Deus, ela é linda. Porque a Bíblia tem resposta para todas as perguntas da humanidade. E esse texto que eu acabei de ler aqui, eu fui questionar a Deus, né, dentro da palavra, e Ele me revela esse texto, de 2 Coríntios capítulo 13. E aqui está uma resposta contundente para nós, crentes. Porque quem me fez essa pergunta era uma pessoa não crente, porque ele estava questionando sobre o parente crente que havia afirmado para ele que era 100% salvo. E ele ficou encabulado com essa conversa. E aí eu faço uma pergunta para a igreja:
É correto eu e você afirmar que eu estou salvo? É correto? O que você acha? Uns já disseram não. Estou vendo aqui rostos que estão assim, não sei, né? E outros vão dizer sim. Mas, e agora? O texto que nós acabamos de ler, o versículo 5, diz: examinai-vos a vós mesmos. E essa mesma expressão também está em outro texto de Coríntios, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aqui se repete, em outro contexto, Paulo dizendo: examinai-vos a vós mesmos. Porque quem tem que saber se você está salvo, é você. Porque a tua salvação, ela importa a você. E você precisa ter essa certeza. Porque você não pode ficar toda a tua vida de cristão enganado. Só frequentando a igreja, frequentando cultos, participando de trabalhos, e no final, quando chegar o dia de você se apresentar diante do Pai, você não pode, porque foi reprovado. E assim, irmãos, nesta condição, existem milhares e milhares dentro das igrejas, convivem com os crentes, frequentam os cultos regularmente, até participam de trabalhos na igreja, talvez até da diretoria da igreja, né? São talvez até pregadores, mas quando chegar aquele dia, Jesus vai dizer para eles: não vos conheço. Irmão, pensa na situação que vai ser terrível. Você passar uma vida inteira na igreja, e quando chegar no dia de você se apresentar ao Pai, Ele dizer para você que não te conhece. E agora, como explica isso? Como é que a gente entende essa coisa? O que o texto, que a gente precisa ter entendimento, é que eu tenho que ter dentro de mim uma convicção sincera, real e verdadeira, de que eu estou andando na presença de Deus. Porque é andando na presença de Deus, irmãos, que a gente pode dizer que tem certeza da salvação. E a maneira como Deus me usou no momento para tentar explicar para um não crente que não entende nada dessas coisas, porque ele teria que estudar a Bíblia, ele teria que conviver com os crentes, ele teria que ouvir pregações, para que ele pudesse ter um mínimo de entendimento do que é ser um salvo. E não é simplesmente só dizer que é crente e que vai na igreja, mas também a gente não pode simplesmente aceitar que uma pessoa do nada, lá no mundão, que não adora a Deus, que não faz a vontade de Deus, que ele vai ser salvo porque Deus é bom, Deus é amor. Também não é assim. Também eu tentei explicar para ele: olha, a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos dar pré-requisitos, normas, né, regras, para que a gente possa seguir e tentar no máximo do possível agradar a Deus. Porque se nós não agradarmos a Deus, se nós não fazermos com que Deus se sinta satisfeito conosco, então as chances de nós realmente estarmos salvos é mínima. Por isto que nós, irmãos, precisamos nos avaliarmos a nós mesmos, todos os dias, não permitir que o mundo, a sociedade, as coisas que nós vivenciamos, as dificuldades, as lutas, venha tirar de nós a nossa comunhão com Deus.
Precisamos ter muito cuidado com isto, porque todos aqui de nós somos todos adultos, cientes de que qualquer coisa pode desviar a nossa atenção de Deus, nos fazer esquecer do nosso propósito. Quando você aceitou Jesus, quando você desceu as águas batismais, você fez uma promessa diante de Deus. Eu acho que você se lembra disso. Que você prometeu ser fiel ao Senhor, obedecer à palavra de Deus, andar nos caminhos do Senhor, para servi-lo de todo o seu coração. Você fez essa promessa quando você estava no auge da sua alegria, do seu fervor, daquele gozo do primeiro amor, quando você recebeu a graça do Senhor Jesus sobre a tua vida. Mas o que acontece? O tempo passa, as dificuldades se avolumam, as preocupações da vida estão sempre diante de nós. Cada dia para nós, irmãos, é um desafio para você vencer tudo aquilo que vem sobre você. Só que isso não pode jamais substituir Deus na sua vida. Se porventura você entra em determinada situação, em vez de você abandonar Deus para tentar resolver o seu problema, a primeira coisa que um verdadeiro salvo vai fazer é simplesmente ir para o Senhor e falar: Senhor, eu estou com esse problema e o Senhor é o meu Senhor, me ajuda, eu quero me aproximar mais de Ti, eu quero viver uma vida com o Senhor. Existe aqui algumas regrinhas que não me deu tempo de estar pesquisando, até porque, se eu for tratar desse assunto especificamente, eu levo aí talvez umas 2 horas tratando desse assunto, porque ele é muito significativo para nós. Mas eu quero aqui nesse momento, em poucas palavras, tentar trazer esse alerta para nós. Hoje, agora, nesse momento, você pode dizer para você mesmo: você está salvo. Você tem essa convicção. Porque a palavra do Senhor, irmãos, nos alerta que ai daquele que quando o Senhor vier for pego desprevenido. Porque o que prevalece diante do Senhor é a tua vida no momento. A hora que Jesus vem buscar a igreja, ou a hora que Jesus vem buscar você. Porque as coisas, irmãos, acontecem assim, nas nossas vidas. Você amanhece o dia, levanta da sua cama cheio de planos, cheio de projetos, e você pensa: vou fazer isso, vou fazer aquilo, e sai todo animado e se lança aos seus desafios, mas de repente, ali na frente, chegou o seu fim. E você estava desprevenido, despreparado, não estava com a vida totalmente no altar do Senhor, mesmo estando servindo ao Senhor há muito tempo, mas naquele momento, naquele instante, que era o momento que você deveria estar mais crente, não estava. E se você for um bom leitor da Bíblia, você vai encontrar textos na Bíblia que nos fala sobre o que você fez e o que você está fazendo, no momento em que o Senhor te encontrar. E isso vai determinar o rumo da tua eternidade. Por isso que a Bíblia nos alerta: ficais a orai e vigiai todo, para que não sejam alcançados de maneira desprevenida. Pastor, mas não tem como eu ficar orando 24 horas. Sim, mas não estou falando aqui de você ficar orando 24 horas, de você ficar lendo a Bíblia 24 horas. Estou falando aqui do teu espírito, da tua alma, está ligada 24 horas no trono da graça. É você ligado com o Senhor, tua mente, teu pensamento, teu coração, tua vida, para que quando o Senhor chegar, não te achar desajeitado, não te achar assim,
dormindo. Jesus, quando ele estava no monte orando, ele estava orando e deixou os discípulos do lado. E falou para eles orar com ele. Ele foi um pouco mais adiante. Quando voltou, depois de 1 hora, ele achou os discípulos dormindo. E ele perguntou: então nem 1 hora vocês podem velar comigo? E se fosse o momento do arrebatamento? Né? Até mesmo dormindo, o nosso sono da noite, você precisa estar ligado no trono da graça. É quando você se prepara para ir deitar e em oração, você chama Deus para estar do teu lado, velando sobre você enquanto você está dormindo, para que o mal não roube de você durante o seu sono a tua bênção, a presença de Deus na tua vida, lançando sonhos estranhos, lançando perturbação. E durante todo o dia, sentiu que algo está estranhamente acontecendo na tua vida para te trazer problemas? Volte-se para Deus e chame a presença de Deus para você, para que todo o mal que tenta te rodear seja dissipado, para que você continue na presença do Senhor, mesmo estando no seu trabalho, na sua escola, na sua empresa, fazendo o que você estiver fazendo durante o dia. Porque a gente tem condição de, em todos os nossos afazeres, continuarmos adorando a Deus em espírito. É possível isso acontecer. Agora, quando o mundo ele vai te cercando com uma série de coisas que vai te tirando uma atenção aqui, uma atenção ali, aí você vai se deixando envolver por aquilo, daqui a pouco você começa a participar também das coisinhas do mundo, que teoricamente não faz mal, não tem problema, mas vai ali, né, vai começando a volumar, você pensa que não, está um problema muito grande na tua vida que você não consegue mais superar. Por isso a palavra nos exorta a ficarmos vigilantes sobre tudo que acontece à nossa volta, porque estamos rodeados dos espíritos imundos que tentam nos derrubar a qualquer momento. Mas se você estiver vigilante, com o seu pensamento, com o seu coração, a sua alma, ligados em Deus, você está protegido, porque esses espíritos malignos estão ao derredor, mas em tua volta, bem próximo de você, está o exército do Senhor, que te guarda. Só que você precisa ter fé para isso. Nós temos um exemplo nessa questão do exército que nos cerca, lá do profeta, né? Me ajuda a lembrar o nome dele agora? Eliseu, que tinha ali o seu ajudante, que quando o ajudante, né, com seu olhar humano, né, sem ter muita questão de intimidade com Deus, qual foi o exército que ele viu? Do inimigo. Um exército enorme cercando a casa dele. Foi isso que ele viu. Mas o que o profeta viu? O exército de Deus, os anjos, carruagens de fogo, cavalos, um grande exército que estava guardando a vida do profeta. E o profeta disse para ele: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Ele está vendo esse exército humano, mas abre os olhos dele para ver o tamanho do exército celestial que está a nosso favor. Porque também é bem forte afirmar: maior é aquele que é por nós do que aquele que é contra nós. Muito maior. Mas para que você consiga enxergar isso, esteja sempre próximo de Deus. O gigante se levanta, Deus tem uma pedra para derrubar ele na sua mão. A muralha está forte, Deus tem trombeta para tocar e a sua voz para cantar e louvar a Deus. O exército que vem contra você é grande, toque trombeta na frente do exército e deixa que os anjos do Senhor vai guerrear por você lá no campo de batalha. A vida do crente salvo, que tem convicção da sua salvação, ele não se estremece com nada, porque ele está continuamente se examinando a si mesmo. E quando ele perceber, e quando aquele que se examina a si mesmo com sinceridade, se examina a si mesmo, e ele percebe que tem alguma coisa que não está de acordo com o plano divino, o crente fiel
ele tenta consertar aquele probleminha. Porque ele se examinou a si mesmo. Ele não precisou de, eu vou pedir oração, eu vou fazer não sei o quê, eu preciso não sei o quê, ir lá na igreja, confessar para o pastor, confessar para a pastora. Examine-se o homem a si mesmo e tenta consertar o mais rápido possível a tua vida diante do altar. Examine-se. Deus tem um relacionamento com você. Deus fala com você. Deus visita você. Para que você esteja sempre fortalecido. Examine-se, né, a vós mesmos, se permaneceis na fé. É capaz de nós sentirmos quando a nossa fé está meio fraca? Você sempre, já teve momentos da vida, pensando assim, minha fé hoje está tão fraca, hoje eu não estou bem, assim, a minha fé não está. Então, é hora de ir para os pés do Senhor. Porque a tua fé, irmão, não pode vacilar jamais. É por meio do que nós vamos ser salvos? Que a Bíblia nos diz? Por meio da fé. E se a sua fé está abalada, como você vai se salvar? Cuida-se de si mesmo, antes de ficar cuidando de outros, para que você não pereça, os outros se salvem e você pereça. A palavra diz, tira primeiro o cavaquinho, né, a trave que está no teu olho, para depois você tirar o cavaco do olho do outro. Tira o que está te atrapalhando, resolve o problema que está em você, para aí você poder ajudar outros. Então, convicção de fé. Depois eu quero pegar esse tema e destrinchar ele aqui numa terça-feira, que vai ser bem propício para isso, uma terça-feira. Mas, basicamente, o que eu queria trazer de reflexão aos irmãos era isto, porque isso me veio hoje, bateu de testa comigo hoje. E a gente não pode perder as oportunidades. Porque se Deus permitiu isso, é porque talvez Ele queria falar comigo e queria falar com alguém aqui também, porque Ele me incomodou para falar isso aqui hoje. Examine-se a você mesmo. Veja como está a tua vida diante de Deus. E se tiver qualquer uma esquinha de problema, resolve. Não deixa acumular, não. Você vai ver que coisas tremendas vai acontecer na tua vida. Amém, amados? Amém. Que fique essa reflexão na tua vida. Vá para a tua casa, né? Você vai meditando nisso. Se quiser novamente reler esse texto, releia esse texto aí. Guarde ele, marque ele na sua Bíblia. Depois, como o próprio o Senhor Deus diz, come isso aí, tá? E deixa isso aí fazer o mover na tua vida, para que quando você chegar aqui no próximo culto, você está tão cheio do poder de Deus, que você vai querer aqui dar um testemunho. Amém? Graças a Deus. Eu quero